Olá, programa Ceará de Todos, mais uma vez conversando com você, caro alvinegro. Lembrando que é um programa direcionado exclusivamente para o maior clube do estado. Vozão de Porangabuçu, o maior detentor de título do estado, o primeiro clube do estado, Ceará Sporting Clube, que já passou de mais uma fase da Copa do Brasil. E nós falávamos aqui no programa anterior, poxa vida, é interessante como cada clube tem sua característica. E o Ceará tem essa daí que nos orgulha por demais. O Ceará sempre vem fazendo belíssimas campanhas na Copa do Brasil. E devagarzinho, nós já estamos na terceira fase da Copa do Brasil. Ceará passou pelo Joinville, venceu em Santa Catarina por 1-0 e repetiu o placar no Castelão agora na terça-feira próxima passada. Então o Ceará agora já está nessa terceira fase, como eu falei, e já, ao total da terceira fase vão ser o quê? 19 clubes, mais aqueles 5 que participaram da Libertadores. Então, 24 clubes participarão da terceira fase da Copa do Brasil. E o importante é que financeiramente é uma coisa muito boa para o clube. O nosso Ceará aqui, no início do ano, andou tendo alguns prejuízos, por contas, evidentemente, de campanhas ruins, e estava, sim, precisando dar uma melhorada no seu caixa. Por passar dessa fase, o Ceará abiscoitou aí cerca de 660 mil reais só da televisão. Então estamos aqui com os dois comentaristas, Nilo Saraiva, Rogerinho, para conversar um pouquinho. Antes mesmo de pedir a opinião de vocês, deixa só eu passar aqui para os nossos amigos telespectadores os resultados do meio da semana da Copa do Brasil. Ceará 1, Joinville 0, Fluminense ganhou de 3-0 da Ferroviária, a Ponte Preta também meteu 3-0 no Genos de Rondônia e o Avaí empatou de 1-1 com o Bragantino. Então passaram o Bragantino passou porque tinha ganho a primeira partida do Avaí, Ponte Preta também passou, Fluminense e o Ceará. Nilo, Ceará Sporting Clube fez uma boa partida, no teu entendimento, contra o time do Joinville que outrora estava mantendo um tabu com o Ceará. E, felizmente, ganhamos lá em Santa Catarina e ganhamos agora. Prazer tê-lo mais uma vez aqui conosco, Nilo. Um abraço a você, Ayrton, Rogerinho, torcida alvinegra, saudações. Ayrton, assim, o resultado em si, maravilhoso, né? Como você disse, o Ceará avançou mais uma fase, vai para a terceira fase. Mais dinheiro entrando no caixa com as cotas de televisão. Salvo engano, 660 mil só nessa fase que o Ceará passou. Agora, dentro de campo, não. Eu acho que o Ceará ainda está devendo uma apresentação convincente. Já foram 3 jogos nessa nova fase do Ceará, 2 contra o Joinville e o passado contra o Paysandu, e o time ainda está muito desconcatenado. Falta desentrosamento, passos errados. E ainda teve contra o Resende, o jogo de volta, que já foi comandado pelo César Soares. Comandado, mas com outra equipe, né? Outros jogadores, né? Sim. Mesclado, né? Pelo menos. Mas então o Ceará precisa ainda mostrar mais serviço, né? Porque o resultado está, digamos assim, nos deixando um pouco temerosos, né? O resultado dentro de campo. Vamos torcer que esse time evolua, né? Porque a evolução do primeiro jogo contra o Joinville para esse segundo agora foi uma evolução muito pequena, assim, que a olho nu a gente ainda não enxerga assim, um crescimento técnico dentro de campo. Vamos esperar que com as novas partidas o Ceará evolua e nos dê assim, um melhor alento para a Série B. Rogerinho, o Ceará deverá pegar o Botafogo da Paraíba, porque vai enfrentar agora o River e já venceu na primeira partida. Então, é uma questão meio que complicada, porque pelo lado financeiro é muito importante. O Ceará passando, já nós falamos agora, já segurou 660 mil. São 660 mil, sendo que desconta 10% de uma taxa, fica líquido 594 tem esse desconto, mil. né? Fica líquido 594 mil. É um bom valor. E se o Ceará pegar o Botafogo, por exemplo, tem também amplas chances de ir para a quarta fase. E aí vai ser outra bolada boa. Então, vai ficar para o outro bloco essa questão de priorizar Série B, priorizar a Copa do Brasil, disputar as duas, colocar o time titular num, time reserva do outro. Mas Antes de tocar nesse assunto, eu queria saber a tua opinião. Se o jogo contra o Joinville 1-0 aqui foi satisfatório, a produção do time, o time evoluiu,
Um prazer tê-lo também, mais uma vez conosco, Rogério. Prazer, saudações alvinegras na torcida. Eu acho que a produção do time não foi boa. No primeiro tempo, ele levou até um certo sufoco do Joinville. Teve uma cabeçada perigosíssima, que eu vi um lance de gol que o goleiro fez uma defesa espetacular, o Everson. No segundo tempo, não. Melhorou um pouco mais, mas ainda está a dever. Com esse tempo que ele passou de preparação, eu acho que ele já devia estar um pouquinho melhor em questão de conjunto, que eu acho que ainda falta bastante conjunto para o time do Ceará. Na minha opinião, a forma de ter visto o jogo, a gente vai ter tempo, evidentemente, para conversar sobre isso, mas assim, me parece ser um time de uma certa qualidade. Time acima da média, não. Até porque no futebol brasileiro hoje, praticamente nós podemos dizer que não existe. Se você for olhar um jogo de um Flamengo, de um São Paulo, poxa, a gente vai dizer como o nosso futebol brasileiro caiu. Como o nosso futebol brasileiro. Mas assim, sobre o Ceará, o nosso meio campo, o que é que eu percebi? Eu fiquei muito atento, principalmente no jogo contra o Joinville, nessa nossa última vitória agora. Nós temos hoje uma dupla de zaga boa. O Sandro, eu gosto muito do futebol do Sandro. O Antônio Carlos é um jogador experiente, um jogador que tem qualidade. Agora, eu percebo, e aí eu já quero me adiantar um pouquinho, e Rogerinho, e amigo telespectador, já me preocupando com o futuro, com a Série B no todo. A nossa dupla de zaga boa, porém lenta. Eu tenho medo de quando nós pegarmos um ataque de um time aí veloz, nós sofremos, porque ambos os jogadores são bons, porém lentos. Nossa lateral direita, Cameta, é um bom jogador, cara, tem algumas deficiências, mas é bom. Já aquele jogador que jogou o Eduardo, lateral esquerdo, que substituiu o Thaleson, por incrível que pareça, eu gostei da atuação dele. Eu vi uma característica nele, não conhecia o futebol dele, tenho que ser sincero, mas eu vi que é aquele cara que é um bom finalizador. É um jogador que bate a média distância. Mais agudo, né? Tentou, vai na linha de fundo. Não é que ele tenha feito um primor de uma partida, mas gostei, tem potencial. Ali no meio campo, eu também estou vendo, e quero dizer também aqui, deixar bem claro, que eu sou fã do trabalho do Sérgio Soares. Eu sou daquele tipo de torcedor, de esportista, que quer ver o futebol brasileiro voltar a ser o que era antes, o futebol ofensivo, futebol que propõe o jogo. E isso eu vejo muito nos times do Sérgio. Pois bem, o Richardson, antes do Sérgio chegar, não sei se vocês atentaram, ele era como se fosse o segundo volante, porque o Ceará jogava com Baraca e às vezes até com Baraca, João Carlos e ele. Então, o João Marcos, o Baraca e ele, Richardson. Então, ele tinha aquela função de sair para o jogo. Tanto é que ele já andou fazendo uns 3, 4 gols. Então, na formação do Sérgio Soares, eu percebi claramente que ele é o primeiro volante. E, de certa forma, ele está assim meio que preso. Então, precisaria de quê? De mais tempo para ele, Richardson, se adequar a essa nova função. Por quê? Porque o Marino é aquele cara que não guarda posição. Ele é um cabeça de área, de muita força física, bom jogador, mas você pode observar que foi ou não foi, ele está tentando um cabeceio lá na área do adversário. Ele é bastante agudo. Versátil. Né? Então, o Ceará, para mim, o que está faltando ainda, na verdade, para esse time se encaixar, para dar maior confiança ao torcedor alvinegro, é mais tempo de trabalho. Porque nas meias, aí eu já vou para os meias. Felipe, mostra ser um jogador de uma certa técnica, mas pelo menos da minha forma de ter visto o jogo, os jogos do Ceará dele, ele é aquele cara lento, é aquele cara meio que diz assim, rapaz, tudo bem, se a bola chegar no meu pé eu resolvo. Eu sou aquele cara que tem qualidade, mas não é aquele jogador que de tanta movimentação. E o outro homem de meio do campo, Thomas Bastos, que também é um jogador de qualidade, mas também tem esse defeito igualzinho ao Felipe. É aquele cara que espera a bola chegar nele. Lá na frente, Rafael Costa e Serginho. Rafael Costa, apesar de não ter feito uma boa partida, mas nós sabemos que tem potencial, e o Serginho, para mim, eu ainda estou esperando a estreia do Serginho. Então, para mim, o time do Ceará não é um time muito bom, mas também não é esse time tão ruim como muita gente está falando. Para mim, tem muito o que crescer. Então, você falou que a defesa é lenta. Isso. Né? Não tem um volante pegador.
Isso. né? E o ataque está faltando, o meio de campo não está criando tanto como deveria, como merece criar, e o ataque tem uma vacância ali. Sim, Ou sim. seja, tem muita coisa para ser melhorada, né? Tem sim, sim. Agora, aí o Rogerinho falou, pelo tempo já dá. Mas, Rogerinho, eu queria só fazer essa colocação, você fica à vontade para concordar ou não, que esse tempo de paralisação que o Ceará teve, da saída do Nordeste e do estadual, nós perdemos muito tempo porque o César Soares estava treinando o time do São Bernardo. Então, por isso é que pode ter sido mal aproveitado, ou ainda, se eu estiver correto na minha análise, que não teve o tempo suficiente. Não, com toda certeza o Ceará perdeu tempo. Porque desde que ele anunciou o César Soares, para ele assumir, passou acho que uma semana para poder ele vir para cá. Ele veio, passou um dia aqui, só para assinar o contrato e voltou a São Paulo. Pronto. Então, o tempo acabou sendo pequeno. É o tempo pequeno para o time treinar e também o tempo pequeno para moldar o time. Porque é uma nova formação, é um novo esquema tático, uma nova maneira de jogar. Tanto é que nós começamos a Série B, né, contra o Joinville, sem fazer um simples médio treino. Série B contra o Paysandu. Contra o Paysandu, aliás. Sem fazer um simples amistoso. O Ceará começou o campeonato sem fazer esse necessário treinamento. Verdade. Então vamos fazer o seguinte, olha, você agora vai ficar acompanhando aqui os melhores lances, os gols. Aí nós temos 2 jogos, então você não mude, fica acompanhando, que daqui a uns 30 segundinhos nós estaremos de volta. Meu passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande povo a te estimular, é o vovô, o Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas, com teus craques em campo a brilhar. Ceará, tua glória é lutar. Teu passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande povo a te estimular, é o vovô, o Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas, com teus craques em campo a brilhar. Ceará, tua glória é Estamos de volta, programa Ceará de Todos. Já agradecendo aí pela belíssima audiência, estamos recebendo algumas mensagens, pessoal parabenizando, a gente fica feliz. Continue, divulgue o nosso programa, que é realmente para contribuir com o nosso Vozão, tá? Então, eu queria dar um recadinho também aqui para os amigos que estão nos acompanhando, que a partir do próximo programa, nós já vamos ter entrevistados. Pretendemos aqui ter profissionais da área de fisiologia, da preparação física, ex-atletas. Já estamos tentando conversar com o Sérgio Alves, com o Yarley, com o Mota, com o Ayrton, tanque de guerra. Poxa, quantos jogadores bons já passaram por isso. Será um quadro interessante, Nilo. Com certeza, aí, resgatar, né, esses atletas, né, que estão aí já fora do cenário esportivo, né,
É importante a gente trazer essas novidades. O torcedor gosta, nós gostamos de ver, de falar com essas pessoas. E muitos desses atletas, eles são esquecidos, são ofuscados. Então nós estamos pensando até em algo além disso, que no momento a gente não vai falar. Mas seria também interessante trazer um Ayrton, um Claudemir. Você lembra do Claudemir jogando? Que jogadorzaço, aquele garoto Claudemir. Recordar e viver. É muito importante enaltecer a história do nosso clube. E esses jogadores são jogadores que têm história, que tiveram passagem importante e, principalmente, identificação com a torcida. Identificação com a torcida. Quem não gosta de ouvir, né, as palavras do Sérgio Alves, Dimas Filgueiras, né? Perfeito, perfeito. Então nós vamos sim estar trazendo, a partir do próximo programa, você vai acompanhar. Vamos agora falar um pouquinho sobre Série B. Falamos anteriormente, no quadro anterior, sobre a passagem de fase do Ceará na Copa do Brasil. Série B, rapidinho nós vamos falar aqui, sobre a estreia do Ceará, que acabou sendo ruim, porque foi dentro de casa, mas deixa eu passar aqui os resultados da primeira rodada, e até já aconteceram alguns jogos também na segunda rodada. Além de Ceará 2, Paysandu 2, nós tivemos na primeira rodada, Sampaio Corrêa 0, Vasco da Gama 4, olha o Vasco aí, olha o Vasco da Gama aí. Vila Nova... Só um adentro. O Nenê na Série B é covardia, atacante do Vasco. O meia esquerda, né? O canhotinho. Tá covardia aí. Bom jogador. E já é um coroa, mas bom de bola. Bom de bola. Jogou com o Ibrahimovic no PSG. Não precisa mais nem dizer muita coisa, não. Vila Nova 3, Bragantino 1. Oeste 0, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho aí de uma fusão entre Audax e Oeste. Oeste 0, Atlético Goiás 1. Brasil de Pelotas 2, Paraná 0. Londrina 0, CRB 1, que é o próximo adversário do Ceará. Tupi 0, Goiás 1, que o Goiás é um dos favoritos. Criciúma 1-0 no Náutico. Luverdense 1, Joinville 1. Bahia 2, Avaí 1. Na segunda rodada, nós já tivemos agora na terça-feira, Bragantino 0, Luverdense 1, Náutico 3, Vila Nova 2. Então, o Bragantino, que me chamou a atenção aqui nesses jogos iniciais, é que o Bragantino, 2 partidas, 2 derrotas. Luverdense já com 4 pontos, Ceará começou um jogo, um empate. Partida do Ceará. Ceará 13.355 pagantes, 950 não pagantes, 14 mil e alguma coisa. Eu diria que para um clube que vem de campanhas ruins no início, para uma torcida que, não posso deixar de dizer, vinha muito magoada, muito chateada, foi um público bom, foi um público razoável, digno realmente de quem tem uma grande torcida. Rogerinho, Ceará 1 ponto, vencia por 2-0, até 30 e tantos minutos do segundo tempo, Ceará toma um empate, e aí a torcida realmente, que começou empolgada, começou motivada, se chateou demais. Ceará 2, Paysandu 2, Ceará ficou no meio da tabela, em 9º lugar, mais ou menos. Como é que tu viu essa estreia alvinegra, Rogerinho? Eu vi um pouco de preocupação, porque é aquele velho ditado da Série B. Série B você tem que fazer o dever de casa. O time estreia em casa, faz 2-0, até 34, eu acho, do segundo tempo, mais ou menos, estava 2-0. O Paysandu veio com 7 desfalques. Ainda teve esse detalhe. Desfalques, com 3 estreantes, que acho que tinha treinado 1 semana com o time, e o time deixa empatar. São 2 pontos preciosíssimos que ele perde em casa, que a gente já sabe como é complicado perder ponto em casa, vide a campanha do ano passado. Sim, sim. Então seria o caso de, por exemplo, o Ceará recuperar esses pontos em Maceió? Imediatamente. Eu acredito que contra o CRB, ele tem a obrigação de recuperar os pontos que perdeu aqui em casa contra o Paysandu. Perder pontos em casa, Nilo, para mim chega a ser praticamente uma tragédia. Então só tem uma coisa a ser feita: recuperar, como o Rogerinho falou, imediatamente contra o CRB. Antes de saber a tua opinião, lembrar para os amigos que tem muitas caravanas, pessoal da Ceará Chopp, pessoal da Ceará Amor, não sei se da Fúria Jovem, mas muitas caravanas levando a torcida para Maceió. Então, quem puder, não deixe de ir, não deixe de comparecer, porque o Ceará sem a sua torcida não é nada. E os jogadores chegando lá no Rei Pelé, olhando, vendo um bom público,
muitos torcedores apoiando, sem dúvida, que é mais um incentivo. Só um parêntese aqui, quando a gente fala em recuperar imediatamente, tem muitas rodadas para frente, mas a gente viu como é perigoso esse deixar para frente. Então, por isso que a gente quer imediatamente que seja recuperado os pontos perdidos, para não fazer como aconteceu no ano passado e a gente ter um sufoco. Ave Maria, como eu gosto de dizer, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria de uma hora dessa. Muito pelo contrário, nós temos é que começar a ganhar para nós criarmos a tal da gordura. Nilo, seria o caso, o CRB começou jogando fora de casa e já foi ganhar. Dá para o Ceará chegar lá e recuperar esses pontos perdidos em casa? Olha aí, com certeza dá, né? O Ceará tem que fazer essa pontuação, recuperar o quase irrecuperável, né? Porque a partida contra o Paysandu, o Ceará perdeu 2 pontos e deu 1 ponto para um adversário direto à vaga. Ou seja, o Ceará, mesmo que o Ceará recupere esse ponto, por exemplo, do CRB, ainda não paga o que fez. Por quê? Porque o Paysandu conseguiu 1 ponto do Ceará fora dos seus domínios, ou seja, é um ponto que precisa trabalhar mais ainda para essa recuperação. Na partida contra o Paysandu, preocupante isso aí, ter dado pontos ao adversário e também a forma, daqui a pouco você deve falar no jogo, a forma como o Ceará jogou, né? O Ceará jogou no primeiro tempo que a gente não gostou, e imaginar que no segundo tempo o time fosse prosperar, e foi o contrário, no segundo tempo o time foi evoluir, né? Levou aqueles 2 gols no final, que foi um empate com sabor de derrota. Perfeito, perfeito. O torcedor, de certa forma, saiu magoado. Olha, nós temos mais 2 bloquinhos pela frente e eu já queria adiantar o seguinte para você que está nos acompanhando agora. Olha, se você está fora do estado do Ceará, se você, ou até no outro país, você é alvinegro, você está num evento, você está num ginásio, de repente, você vai estar assistindo a Olimpíada, né, que vai acontecer agora no Rio de Janeiro. Então você tira a sua foto, faz o seu vídeo e manda para a gente que nós vamos mostrar aqui. Você passa para o e-mail. Está aqui na descrição do vídeo. Pronto, que é o vozão@yahoo.com. Vozão@yahoo.com, está aqui no vídeo. E você vai mandar foto, a bandeira alvinegra, onde você estiver. Tem gente na Europa. Ceará é uma torcida gigantesca. Tem gente em tudo que é local. No interior do estado. Se você está na minha bela cidade que Xaramubim, você está em Juazeiro, em Sobral, em Aratuba, lá do meu amigo Roberto, do meu amigo Cláudio, em Baturité, manda para nós que nós vamos. E se você também quiser fazer um vídeo, emitindo a sua opinião, dando um recadinho. Faz um videozinho curto, 30 segundos, manda pra gente que você vai aparecer aqui também. Você vai aparecer aqui também. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha de novo, você vai continuar vendo aqui alguns lances das partidas do Ceará e voltamos daqui a 30, 40 segundos, estaremos de volta, falando mais 2 tópicozinhos rápidos. Ceará, tua glória é luta. Oi, estamos de volta ao programa Ceará de Todos, para você que é alvinegro, para você que é desportista cearense. E eu quero já lembrar aqui, para o torcedor do Ceará, o seguinte, olha, nós temos que participar do nosso dia a dia. Se nós queremos um Ceará forte, um Ceará grande, um vencedor, precisamos participar de tudo, claro, que esteja ao nosso alcance. E o Ceará hoje tem o quê? Cerca de 4 campanhas. Vamos ver se nós nos lembramos aqui. Nós temos a campanha da Sua Nota Fiscal Vale o Ginásio. Um ginásio lindo que está sendo construído lá na nossa sede em Carlos de Alencar Pinto. Então você pode juntar a sua nota fiscal, toda compra que você fizer, você vai guardando. E os postos de coleta podem ser nas lojas oficiais, tem na cidade de Canidé, lá no Bar Ceará, nosso amigo, tem uma amizade com um deles, que agora me fugiu o nome, que está no meu grupo, lá no WhatsApp. Então, você em Beberibe, em qualquer cidade do interior, aqui na capital, você vai juntando sua nota fiscal, junta um valor significativo e vai trocar lojas oficiais, Barão de Estute, Bezerra de Menezes, nas cidades funcionárias, no Maracanaú, lá com o nosso amigo Júnior. Então, junta a sua nota fiscal que você vai estar contribuindo. Temos também a campanha da Time Mania. Time Mania, poxa vida, para o torcedor que às vezes não fica bem atento à importância das coisas. Olha, os 20 primeiros clubes, melhor
em termos de aposta de Time Mania, recebe um valor bem maior. E aí o cara vai me perguntar, aí, quanto é que está indo para o Ceará? Convém lembrar que, no momento, não somente o Ceará Sporting Clube, mas todos os 80 clubes que fazem parte dessa campanha, eles estão tendo esse, vamos dizer assim, esse valor que ele receberia está sendo amortizado para aqueles débitos que todos os clubes brasileiros têm junto à União. Então, o Ceará hoje, como todos, como eu falei, está sendo amortizado, todo o valor do Ceará vai sendo diminuído, pago um determinado percentual. Daqui a pouco tempo, em breve, aí sim o Ceará vai estar totalmente zerado em termos de dívida, e aí esse dinheirinho vem para o Caixa Alvinegro, que aí você, torcedor, quer, sabe por quê? Porque você vai poder cobrar para a diretoria do clube, ter uma estrutura maior e ter um clube melhor. Temos também o sócio-torcedor. Sei que o torcedor anda meio magoado, anda meio chateado, mas, poxa vida, tem um slogan no Projeto Ceará 2000 que diz assim, que o João Vilney, um grande abraço para ele, fundou, vamos ajudar o Ceará independente do placar. Então, se você me permitir, meu irmão alvinegro, eu também faço dessas palavras do Projeto Ceará 2000 a do próprio clube. Vamos ajudar o Ceará independentemente do placar. Vamos ser sócio-torcedor. Você que está terminando agora a sua anuidade, renove. Você que ainda não renovou, dê um pulinho na loja oficial. Então, nós falamos agora Time Mania, nota fiscal. Lembrei, sócio-torcedor. Temos também a da Coelce Solidária. Coelce Solidárias, que tem uma campanha que o clube está fazendo, que você troca 7... Não, desculpa. Aí é da Time Mania, 7 apostas por um ingresso. Você vai no site do cearavozão.com, você faz um cadastro lá para poder escolher o valor que você vai doar, a partir de R$2 a doação. Pronto, R$2. Olha, o Ceará, segundo as últimas pesquisas, o Ceará tem cerca de 2 milhões de torcedores. Então vamos supor que nós pegássemos 100 mil residências. Pode ser também local de trabalho. Aí você contribui com R$2 para a conta da Coelce todo mês. Poxa vida, seria mais uma receita para o clube administrar. Dito isso, então, torcedor, ajude o clube, ajude o clube. Não significa dizer que você não cobre, não. Tem que cobrar sim. Se o time não estiver bem, cobre. Exija da diretoria. Agora, contribua dentro do que for possível. Eu queria também puxar um tópicozinho agora, nesse nosso terceiro quadro, a história do que é que está rolando nas redes sociais. Então eu puxei só alguns tópicos aqui para eu bater um papo com o Rogerinho e com o Nilo. Olha, o primeiro tópico aqui que eu peguei, Nilo, diz assim, nós falamos agora há pouco na questão de carência do clube, que a gente vai acabar daqui a pouco também se aprofundando mais na questão. Mas alguém botou lá assim, o Neto Berola cairia como uma luva no time do Ceará. Foi até o doutor Napoleão, meu amigo Napoleão. Ele acrescenta, é um jogador rápido, um jogador veloz e um jogador goleador. Você conhece o futebol do Neto Berola? Lembro dele que jogava no Atlético Mineiro, né? Sim, e agora está no Santos, não está sendo dispensado do Santos. Não estava sendo aproveitado, né? É claro, se viesse para o Ceará, seria maravilhoso, né? No seu momento dele lá no Santos, né? Com certeza é diferente de um jogador que está encostado, está parado no Santos, né? Do que um jogador que está parado no Remo, está parado lá no Fortaleza, lá no América de Natal. No ABC. É diferente, no ABC. É diferente, né? A gente trazer um jogador, digamos, que não está sendo aproveitado nesse time, significa dizer que não é um jogador no bom momento, porque nem o titular talvez preste, né? Quanto mais o reserva. Agora, um jogador lá no Santos, você está na retaguarda, você está na reserva, é diferente, porque o titular é jogador de primeiro naipe, né? Então, o ataque titular do Santos é Ricardo Oliveira. Para ele entrar é mais complicado, né? Mas Gabigol. para o Ceará, se ele estiver jogando o que jogava, ou pelo menos perto do que jogava, seria uma... Mas eu não acredito muito nisso, não. Confesso que não acredito em jogador desse porte vir para o Ceará. Até porque, Rogerinho, é um jogador com certeza de um nível salarial talvez acima do que nós temos no nosso plantel. Mas ainda assim... valeria a pena esse esforço? Valeria aquela questão que a gente debateu no programa passado. Todo time tem um jogador especial, com um salário mais elevado, que nem por isso prejudica o restante do elenco, como a gente citou o caso do Grafite no Santa Cruz, vários outros casos. Foge um pouquinho o que o Ceará tem feito nos últimos tempos, né? Foge um pouquinho, trazer jogador com uma... Mas ele encaixaria perfeitamente no ataque, não tem dúvida. fazendo dupla com o Rafael Costa.
Porque tiraria um pouquinho da responsabilidade, tiraria um pouquinho assim, né, do Rafael Costa, porque ele está sobrecarregado, né, ele tem que resolver. Se não resolver, um outro, né, que nós vimos nas partidas passadas, né, Assisinho, Serginho, outro, você falou, Rony, não são jogadores para resolver. Ou seja, o próprio Alex Amato, que é um bom jogador, porém não sabe finalizar. É um bom reserva, eu diria. Isso, Bom bom reserva, reserva. para puxar um contra-ataque. Outro tema importante também é Audax, redes sociais. Audax faz fusão com o Oeste e disputará a Série B sob o comando do treinador Fernando Diniz, tá certo? Então, nós sabemos que o Audax perdeu algum ou outro jogador, mas mesmo assim, eu entendo que com essa fusão aí com o time do Oeste, vai ficar um time forte. Seria mais um clube que nós pudéssemos dizer que brigaria pelo acesso? Só para esclarecer, que não é o Audax que vai disputar. É o Oeste, perfeito. Vão trazer jogadores do Audax para o Oeste, inclusive o treinador. É um pacotão, o velho pacotão que era tão comum aqui antigamente. É o velho pacotão. Mas ele ficaria sendo um time, o Oeste no caso, um time forte para brigar também pelo acesso? O Oeste é um candidato a cair. Com a vinda desses reforços, eu diria que ele fica sendo um candidato ao acesso. Acredita nisso, Nilo? Não, eu não acredito não. Eu acredito que o Audax, o Oeste, né, que vai jogar, até porque alguns jogadores já foram embora, né? Parece que o ataque todo já foi embora. Mas mesmo que fosse aquele time que disputou o Campeonato Paulista, né, que chegou à semifinal, né? Final. Mesmo aquele time, eu acho que não seria assim... talvez até chegasse a disputar, ou tá entre os candidatos. Mas tem uma coisa que prejudica muito o Audax, porque é um time sem torcida. E Série B, né? O time com torcida pesa muito. Né? Um Vasco da Gama, um Bahia, um Ceará, um Goiás. Mas na Série B sempre tem o histórico de um time sem torcida, o Barueri. A preocupação que eu vejo disso aí, em relação a essa, entre aspas, fusão, é para o futuro, né? Porque vamos supor que esse Audax, o Oeste, chega à Série A, né? Vai ser uma barriga de aluguel. No caso, o Oeste. No caso, o Oeste, claro. Oeste. Então, ele chega à Série A, né? Ou seja, vai sempre ser usado como barriga de aluguel. Ou seja, cabe aos times tradicionais, time de torcida, como o Ceará, um Paysandu, um Bahia, um Goiás, se prepararem fora de campo, fazer a sua estrutura para chegar na Série A. Porque é muito mais fácil um time desse naipe do Ceará chegar a uma Série A do que um time da Audax, porque tem o peso das arquibancadas. Tudo bem. Já existia a figura do time itinerante, que foi o Boa, que virou... passou 3 cidades, Sim. o Grêmio Barueri, que passou por várias cidades, agora é a figura do elenco itinerante. Mas nós temos que entender também um detalhe. Olha, a história, o regulamento, ele permite isso aí. Não proíbe. Ele permite. É a velha história do pacotão. A história da meritocracia, né? Se é um campeonato disputado por pontos, então, independentemente de ter uma grande torcida, de ter uma pequena torcida, de ser um time que é nitidamente de empresário, de barriga de aluguel, mas se o time conseguiu dentro de campo os pontos suficientes. Claro, eu digo assim, é mais fácil você fazer um time que tem uma grande torcida como o Ceará chegar à Série A do que um time barriga de aluguel, porque ele vai ter apenas o peso empresário que vai trazer bons jogadores. Por que é que esse time como o Ceará não pode também trazer bons jogadores, né? Sim. Ou seja, o que é que ajuda esses times que tem uma tradição, que tem uma torcida? Você sabe qual é a vantagem, se você me permite? É porque o time que não tem torcida, o que você está batendo a cobrança. O cara se sente mais à vontade. Eu não vou longe, não. Olha, o Icasa, com esse Boim de 2014, se eu não me engano, que Chegou quase só chegou em quinto lugar. Se você for olhar, praticamente todos os jogadores que atuaram no Icasa, inclusive o Marino, que hoje é do Ceará, estava naquele time do Icasa, que é de empresário. Então, a vantagem para o time é porque o empresário ele quer vender o seu jogador e aí ele começa a pensar, trazer um bom daqui, um meia, e aí acaba realmente formando um time interessante. Mas eu prefiro com o peso das arquibancadas. Não tem dúvida. Outro tópico também aqui. A torcida do Ceará nas redes sociais tem reclamado muito por conta do Ceará, vamos dizer assim no popular, dormir no ponto. O Ceará diz que se interessa por um jogador, vou citar logo 2 nomes. Vitor Luiz, lateral esquerdo, que estava no Palmeiras, e o Wesley, que estava na Ferroviária. Então, o Ceará se interessa, chega até a ser falado o nome dele,
ser especulado. E aí, como não faz o pré-contrato, como não só acerta verbalmente, o cara recebe uma proposta melhor e acaba não vindo. E isso traz o desgaste. Então, seria, na opinião de vocês, o que o Ceará poderia fazer para se precaver e ter uma consciência maior e assegurar o atleta mesmo? Não se divulgar. Você tem interesse no jogador A, você vai trabalhar o jogador, vai procurar o empresário, vai procurar o clube e não divulgar. Se o repórter, o radialista, o pessoal de televisão, a imprensa escrita, perguntar o jogador tal, por exemplo o Wesley, está sendo trabalhado pelo Ceará, nós não falamos enquanto não tiver assinado o contrato. Mas se você diz, o jogador tal, o Wesley é interessante, nós estamos apalavrados, nós já conversamos com o jogador, já trouxemos o carro do jogador para a cidade de Fortaleza, o jogador já acertou com o Ceará, mas falta acertar com o clube. E eu vi isso, a diretoria do Ceará fez isso. Se divulgou ontem, se divulgou nos últimos dias, isso. Que o Ceará acertou com o jogador, o carro do jogador já estava aqui na cidade, faltava apenas o clube, o Atlético Mineiro, liberar o jogador. Ou seja, Apenas, não estava né? nada certo. Faltava Porque tudo. o principal, um dos principais, é o clube. Né? Que o jogador tem um vínculo. Aí sim, você acertou tudo, aí você, o jogador tá ok, chegou e assinou o contrato. Antes disso, não existe É interesse do só o Ceará. pirulito na boca do Aí torcedor. o torcedor cria uma expectativa, o jogador não vem e o torcedor fica frustrado. Então, teria, além de... você que é da área jurídica, essa história do pré-contrato, será que ele tem realmente algum valor jurídico? Me parece que sim. Me parece, se o jogador assinar, ele para ir para um outro clube, ele teria que, pagar uma multa, algo que o... Não, mas depende da situação. Por exemplo, no caso do Wesley e do Vitor Luiz, eles tinham contrato com os clubes deles. Sim. Eles não poderiam assinar um pré-contrato porque o contrato está em vigência. Você pode assinar um pré-contrato nos últimos 6 meses antes de encerrar o contrato. Mas, por exemplo, Isso no é caso do Wesley, importante. Deixa eu ver se eu entendi. o Ceará tinha que falar com o Atlético Mineiro para pedir a liberação para o Ceará para poder vir. Ele acerta com o jogador, não pega a liberação. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer o seguinte, o jogador X, ele tem um contrato de 10 meses, 1 ano com o time. Então ele só pode assinar um pré-contrato quando tiver faltando 6 meses? Isso, só por 6 meses. Tem isso? Antes disso é punido pela FIFA. Sim, mas aí que eu poderia, por exemplo, o Campeonato Paulista não aconteceu agora? Então vamos que o Ceará tivesse se interessado por meia dúzia de jogadores. Então poderia ter ido lá, até porque se subentende que os jogadores desses times pequenos, eles não têm contrato longos, pelo menos eu penso. Agora, por exemplo, no caso do Wesley, que disputou pela Ferroviária, ele é vinculado ao Atlético Mineiro. Ele tem um contrato longo com o Atlético Mineiro. Então ele não tinha como fazer um pré-contrato. Agora, como é que você se divulga que está tudo certo com o jogador, que ele vai vir sem ter acertado nada com o clube com quem ele tem contrato? É um erro, Paciência. O que é que vocês acham também? Outro tópico que tem rolado nas redes sociais quando o Castelão, Jogos do Ceará, tiver um público médio, público de 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas aproximadamente, a torcida está cobrando da diretoria que ela libere a parte inferior, porque o torcedor fica mais próximo do campo e, de certa forma, poder-se-ia fazer uma espécie de caldeirão. Seria interessante isso, Rogerinho? Porque a diretoria, me parece que alega que é porque o custo está maior. Não sei, não sei. O custo de abrir embaixo e não abrir em cima? Parece que sim, parece que tem essa história pelo meio. Eu fico querendo dúvida, como é que o sócio torcedor que fez seu plano para querer ir na cadeira de baixo, quem faz o sócio prata, quer assistir o jogo embaixo? Não pode, não vai ter acesso. Tem que assistir ou na arquibancada normal ou na cadeira especial que é alta também. O torcedor quer assistir de pé. Mas eu já me refiro mais à questão da pressão para o time adversário. Seria melhor se pudesse ser colocado só mais a parte de baixo? Eu acho mais interessante a parte de baixo do que a parte de cima. Fica mais próximo do... O segredo, sabe qual é? Fazer um bom time que lota em cima e embaixo. Isso seria ideal. Agora, respondendo a sua pergunta, é claro que embaixo, né, além da visibilidade para a televisão, para quem assiste, né? É porque cá entre nós fica muito feio. Você transmitir um jogo com as cadeiras tudo zeradas. Também tem a pressão, né, de você tá lá embaixo, ali fica mais próximo do adversário, o adversário se sente mais acuado, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Dr. Paulo Vasconcelos, rapaz, pro Winston, toda a equipe técnica aqui do programa Ceará de Todos, e por que não dizer para todos os componentes, todos os amigos do grupo Ceará de Todos. Então, para nós darmos uma paradinha nesse bloco aqui,
deixa eu falar bem rapidinho aqui também, o último tópicozinho aqui, essa questão, por exemplo, nós já tocamos no programa anterior, mas tem que ser uma coisinha rápida aqui. Categorias de base do Ceará. Subiram este ano Caio César, Franklin, o zagueiro Lucas Gomes, quem mais me ajuda aí? Rafinha, Piauí, Sanches já estava por lá, o Buiú já estava por lá, me parece que esse povo aí. Então, diante do que... Isso aqui é uma opinião minha, e eu quero saber a opinião de vocês. Diante do nivelamento por baixo do nível técnico dos jogadores brasileiros, é tão difícil você encontrar hoje um jogador diferenciado, um jogador acima da média. Nós estamos vendo tantos jogadores ruins, inclusive do nosso Ceará. Eu perguntaria para vocês, não seria o caso de nós aproveitarmos um Caio César desse da vida, um Franklin? Nós estamos com uma dificuldade grande, para mim, ainda de 2 meias. Ainda não são confiáveis Thomas Bastos nem o próprio Felipe. Esse garoto Franklin que entrou nessa Copa São Paulo também, me parece que ele joga ali pelo meio. Ele não seria uma boa? O Caio César não poderia ir para o banco para ser uma espécie de uma segunda opção? Ali, no caso, Rafael, Bill e até o Caio César. Porque, Nilo, Rogerinho e telespectador, se nós não aproveitarmos essa meninada, vem o questionamento. Para quê trabalhar a base? Para quê? Olha aí, em relação ao Caio César que você citou, eu sei que são características diferentes, mas o Caio César, na minha opinião, é melhor do que com suas características diferentes, claro. É melhor do que o Assisinho, melhor do que o Serginho e melhor do que o Rony. Esses 3. Agora, ele deveria... Eu sei que a função dele, a principal, que é centroavante... Camisa nova ali, referência. Já tem o Rafael Costa e o Bill. Então, são 2 jogadores, digamos, de nome. Mas eu acho que ele poderia ficar no elenco, entrando uma partida ou outra, para pegar mais cancha, né? Porque você acaba anulando um jogador de alto potencial, como é o caso do Caio César. Eu acredito que ele tem vaga no elenco do Ceará. O Caio César assistiu até bem no Cearense. Muito, poucas oportunidades. Aí foi perdendo a oportunidade. Você deixa um jogador que poderia evoluir, né? Porque o medo que faz é isso aí. De repente o cara pegou aquele gostinho, andou fazendo gol, inclusive, né? Boas partidas. Jogando bem, a torcida aplaudindo. Aí faz o pivô, protege a bola bem. No banco vai mais. Aí de repente o cara perde aquele pique, perde aquele ânimo, né? Então, fica essa dica aqui. Então nós vamos aqui fazer mais uma pausa. Você vai continuar acompanhando aqui as nossas campanhas, caravanas para Maceió, essa questão também das campanhas do Ceará Sporting Clube, e daqui a uns 40 segundinhos a gente está de volta. Estamos de volta ao programa Ceará de Todo. Lembrando, não posso deixar de falar, olha, no programa anterior batemos tanto nessa tecla das conquistas alvinegras. Então, hoje já está um pouquinho adiantado, eu vou sintetizar dizendo que nós, alvinegros, temos os 3 maiores públicos no estádio Presidente Vargas. Lá na época de 1971, contra o Santos, contra o Ferroviário e contra o Corinthians. Os 3 maiores públicos do PV, inclusive teve um deles que deu 41.099 torcedores pagando ingresso. Agora, como é que coube 41 mil no PV? No PV, aí sinceramente não me pergunto, que eu não sei. Só pode dizer que não tinha cadeira. Não tinha cadeira, né? Não sei. E no Castelão, que eu gosto carinhosamente de chamar de Castelo do Vozão, porque lá foi onde o Ceará conseguiu suas grandes vitórias, suas grandes conquistas também, e é o maior detentor de títulos também no Castelo do Vozão. Lá também, evidentemente, que nós temos o maior público registrado no novo estádio, na nova arena, também é do Vozão, na decisão da Copa do Nordeste de 2015, 63.093 pagantes, se a minha memória não estiver me falhando. No Castelão Antigo, né? Tem o jogo do Grêmio. Do Grêmio, que foi 84 mil e tantos pagantes, onde ali nós tivemos 5 portões arrombados, literalmente. Os portões vieram abaixo. Então, naquele jogo ali contra o Grêmio em 1994, não tinha menos do que 100 mil pessoas. Indiscutivelmente, o Ceará detém cerca de 60% a 65% da torcida do estado do Ceará. E aí eu não ia nem falar nisso não, mas como é um assunto que, poxa vida, é um assunto que eu gosto, é de falar da minha torcida que empolga, como é do nosso Penta,
Eu lembrei de uma coisinha agora. Essa história desses rankings, dessas pesquisas, são assim um pouquinho complicadas, sabe? Nós vemos, às vezes, primeiro Flamengo, segundo Corinthians, aí vem, né? Palmeiras, São Paulo, Grêmio, aquela coisa toda. Aí quando chega nos clubes do Nordeste, Bahia, concordo. Se a Bahia tem uma torcida maior, até pela população do próprio estado em relação ao nosso. Não tenho dúvida que a Bahia é maior do que a nossa. Mas aí nós vemos, às vezes, no ranking está Sport na frente do Ceará, o próprio Vitória na frente do Ceará. Às vezes eu vejo até o Náutico. Absurdo, né? Não vou longe, não. Observem todo o campeonato que o Ceará disputa. Vamos supor, o Ceará disputa a Série A, compare o público do Ceará com o do Sport. Se o Ceará estiver na Série B, compare na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, compare o público do Ceará com o do Vitória, com o do Sport, com o do Santa Cruz, com o do Náutico. Não tem comparação. Então não é porque eu estou puxando sardinha para a nossa brasa, não. Indiscutivelmente, a maior torcida do Norte e Nordeste é a do Bahia. Mas a do Ceará chega ali perto. A do Ceará, sem dúvida, que é a segunda maior torcida do Norte e Nordeste. Nilo, Rogerinho, telespectador, vamos encerrar o último bloco. Sobre esse jogo importante, que nós já começamos, inclusive, a falar nos quadros anteriores, contra o Ceará, contra o CRB, que vai acontecer agora no próximo sábado, 4h30 da tarde. E nós vamos assistir, todos nós, acompanhando, dando aquele incentivo, aquele pensamento positivo. O Ceará precisa desse resultado. Quem puder comparecer, vá a Maceió. Isso, as caravanas estão aí. Nós, inclusive, já colocamos aqui nos intervalos, aqui as caravanas. Aproveita, vai na praia de Maragogi, depois vai para o estádio. Você vai, Rogério? Não posso ir que eu tenho um compromisso de trabalho. Você também não vai dessa vez, né? Também. Então vamos ficar na televisão por enquanto. Quem vai é o Dr. Paulo, quem vai é o Cavalcante, quem vai mais é o Misael, quem vai é o Júnior, é o Roberto Nogueira, é o Roberto Osório, o Abel, o César, toda essa turma vai para Maceió. Cezinha vai também? Vai também. Parece que só a farra vai ser boa. Parece que só nós três. Eu não vou contar para ninguém não, viu? Eu sei que aqui é fechado, ninguém está nos assistindo. É porque eu tenho medo de avião, eu sou igual o Belchior. Sabe? Eu sou igual o Belchior, foi de avião, eu estou fora. Por isso mesmo é que eu não viajo com o Ceará praticamente para nenhum canto. É porque se ele tiver medo de avião, é pegar na mão do César Beira. Aí melhorou em alguma coisa? Aí complicou demais. Não, o César é acostumado. O César é um que viaja esse Brasil. O homem vive nos Estados Unidos. Voltando agora para o Ceará, esse jogo é importantíssimo, nós já falamos. Quero crer que o time que vai entrar contra o CRB, o Sérgio Soares vai repetir. Eu só não concordo muito com o Serginho, lá na frente, ao lado do Rafael Costa. Eu deixaria o mesmo time, aliás, mudaria 2 posições. Thalisson deve voltar, porque mesmo o Eduardo sendo bom jogador, mas o Thalisson tem uma condição ainda melhor, na lateral esquerda. E lá na frente, eu colocaria... Amado? Rapaz, mesmo com toda a dificuldade, eu colocaria o Assisinho. Você sabe por quê, Rogerinho? Eu colocaria o Amado. Perfeito. Mas a minha opinião, sabe o quê? Eu só gosto de atacante que saiba finalizar. Um atacante que cisca, que não faz gol, eu fico com o pé atrás. O Amado, eu acho o cara um bom jogador, mas o Amado, ele não é de finalizar. Então, na minha opinião, eu colocaria Assisinho. Não com o Assisinho seja... Não com o Assisinho seja a 8ª maravilha do mundo. Mas do time que nós temos hoje, eu penso que Assisinho e Rafael... Isso, a meu ver, você... O meu é até o cara sempre meia dúzia. Tanto faz. Tanto faz como Tanto tanto faz. fez. Você, Nilo. A mesma coisa, Amado. Só que a conclusão que nós chegamos aqui agora. Diretoria do Ceará, nós precisamos para ontem de um segundo atacante. A conclusão que nós chegamos aqui, eu tenho certeza que o torcedor do Ceará também. Inclusive, eu quero encerrar o bloco do programa de hoje falando o seguinte, ó. Eu fiz aqui uma anotaçãozinha do nosso elenco, e eu queria rapidinho que nós três avaliássemos. Goleiro nós temos hoje no nosso elenco. Everson, por sinal, fazendo um belíssimo ano, muito bom goleiro. Douglas... Fazendo bom ano e terminando o ano passado, tirando o Ceará da Série C. Nem nos lembre, não tenha dúvida. Douglas, que aí eu já acho fraco. Tadeu, não conheço esse goleiro e não conheço o Diego. Vocês conhecem aí Diego, Tadeu? Não, deve ser da base, talvez. Deve ser um da base e algum reforço para compor. Pronto. Laterais direitos aqui nós temos Cametá,
Nós temos o Eduardo, que ele é ambidestro e joga nas duas. Daí, eu parabenizo a diretoria por essa contratação, a não ser que de uma hora para outra não jogue mais. Pelo que eu vi ontem, eu gostei. E sem falar que ele tem essa função dupla. Tanto joga na lateral direita como na esquerda. E ainda temos o velho Buiú, que a gente torce demais. Precisamos de um lateral. Eu iria dizer que estamos mais ou menos resolvidos por ali, mas tudo bem. Eu já acho que a gente precisa do lateral direito, porque o Cametá, para mim, ele é muito bom ofensivo, mas se você for ver o histórico de gol que o Ceará já levou nas costas do Cametá, ou precisa de um lateral que marque melhor, ou se adequar ao sistema tático, né? Porque quando ele sobe... Porque é reconhecidamente uma falha de ataque do Ceará. Até eu ver, o Eduardo não seria o caso? Ele, na verdade, é lateral direito, que joga com a esquerda também. Porque nós estamos agora falando do direito. Então, de repente... Vamos pular o lateral, vamos aceitar. Eu falo isso, caro irmão alvinegro, porque nós sabemos das dificuldades de contratar. Então, de repentemente, como dizia o Dorico Paraguaçu, o Ceará não vai querer, no momento, investir. A prioridade não é essa. Bom, zagueiros. Sandro, Antônio Carlos, Everton Páscoa e Charles. E tem o garoto Lucas Gomes. Aí sim, penso até porque o campeonato é longo, só o brasileiro são 38 rodadas, sem falar na Copa do Brasil. Então, talvez nós precisássemos de mais alguma coisa aí, não? Pelo menos mais um, com certeza precisa. Porque tem lesão, tem suspensão, zagueiro toma muito cartão. Para titular, tá bem, né? Porque nós temos o Sandro, ou Páscoa e o Antônio Carlos. Esses três. Especula do Charles sair, né? Ave Maria de uma Se dessa. perder, eu acredito que ele é um reserva fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos lá. Vamos para a lateral esquerda. Vou dar uma pressadinha aqui. Temos o Thalisson, temos o Sanches, o garoto Sanches. Ainda temos o Zé Mário, que veio contundido, que o homem entrou, jogou 5 minutos, se contundiu. Aqui. Aliás, ainda temos também, supostamente, o Eduardo, fazendo também o papel lateral. Estamos mais ou menos resolvidos aqui? Nesse primeiro momento também não é prioridade. Estamos bem aqui? Posso passar? O Sanches dá para quebrar um galho no caso de... Um galho bem fininho. Contusão, Então, como diz lá o... Mas não conte com o Zé Carlos, porque o Zé Carlos jogou 4 partidas ano passado. Zé Mário, já jogou 4 partidas ano passado. Jogou 5 minutos, se machucou. Daí a vantagem do Eduardo que nós falamos agora. Porque ele pode suprir tanto a do Cametá como a do Thales. Então, é uma boa. Vamos pular aqui, volantes. Nós temos Marino, muito bom. Richardson, muito bom. Baraca, João Marcos, Piauí. E aí, fechado aqui, volante? Primeiro volante? Também. Primeiro e segundo volante. Aquela história das prioridades, né? Não é prioridade. Não é prioridade. Pronto. Talvez até precisasse, né? Para uma Série B longa. Mas né? prioridade mesmo, não. Meias, nós temos o Thomas Bastos, temos o Felipe, temos o Ricardinho, que ele também pode fazer um papel de um segundo volante. Temos os bichados, Zezinho, Biteco. E eu ainda coloquei como meia o garoto que eu mencionei agora há pouco, Franklin. E aqui, precisamos de mais alguma coisa? Aqui é o ponto nodal da coisa. Aqui o Ceará precisa de um jogador referência nessa posição. Todos os jogadores que você citou, ao meu ver, são jogadores medianos. Você vê não são perna de pau. Você vê no jogo contra o Joinville e Paysandu, precisa alguém que busca o jogo. Muitas vezes esses jogadores se escondem do jogo. Tem que ter um meio de criação que pegue o jogo e saia. Atenção, diretoria, o conselho do Ricardinho, do Rogerinho, qual é? Para meio. Um meia que chame o jogo para si, que apareça, bata no peito, bota a bola comigo que vamos sair jogando. Exatamente. Você também pede isso à diretoria que priorize? Com certeza. A prioridade 0 ou 1, porque tem um ataque também, mas uma das prioridades do Ceará hoje de contratação é um jogador referência no meio de campo para chegar e ser titular, como eu estava dizendo. Esses jogadores que o Ceará tem no meio de campo não tem nenhum perna de pau, mas também não são aqueles jogadores, esse cara aqui vai resolver o nosso problema. A princípio, até sei que no desenvolver do campeonato, esse jogador resolve. O que acontece? Né? O jogador começa, tal, evolui e chega a um patamar de jogador que resolve. Mas ainda, a princípio, não é. O Ceará precisa, a diretoria precisa contratar Vamos para o ataque. Assisinho, Rafael Costa, Serginho, Bill, Alex Amado, Rony, coloquei Caio César e coloquei Robinho. E aqui, Rogerinho? Como é que tá? Precisa do segundo atacante. De centroavante eu entendo que já tem Rafael Costa, já tem Bill. Temos três como referência, né? Como referência. O Rafa Gol, que é o Rafael Costa, temos o Bill e o Caio César. Agora, com relação ao segundo atacante, precisa urgentemente de um segundo então atacante. Peça para o presidente Robson também. Você pediu um meio, agora peça para ele que ele está nos assistindo. Bora acordar Robson de Castro, que o tempo está passando, a Série B já começou.
Nilo, então, pelos lados, nós temos Amado, Acidinho, Rony, Serginho. Parece que nós também convergimos nesse ponto de que nenhum chega a agradar totalmente. São dois atacantes. Então, o atacante referência, o atacante merungo, digamos, nós estamos bem servidos, né? Como já dissemos no bloco anterior. Rafael Costa, o Bill e o Caio César, que deve ser aproveitado no elenco. Agora, em contrapartida, do outro lado, o segundo atacante, aí são 3 jogadores que não resolvem para a Série B. Agora, veja bem o que nós estamos falando aqui para a diretoria. Se o objetivo é se manter na Série B, é não cair, aí você deixa Cizinho, deixa Serginho, Rony, aí tudo bem. São jogadores que talvez resolvam o problema para a Série B. Agora, se o objetivo nosso, da diretoria e do Ceará, é ascender a Série A, aí, meu amigo, esses 3 jogadores não resolvem. Tem que contratar um jogador para o ataque e resolver. Vai tudo depender do planejamento da diretoria. Qual foi o planejamento? Foi subir? O que é que nós queremos? O que é que a diretoria quer? Se você quer a Série A, tem que contratar. Eu quero mais. Eu quero é ser campeão. Porque se eu pensar que eu vou só me manter, a tendência natural é que eu caia. Então eu tenho que dizer assim, não, eu quero subir, não, eu quero ser campeão. Porque aí o que vier entre os 4 já vai ser lucro. Isso é importante. Então, eu acredito que isso aí tenha sido passado de forma bem clara, a opinião aqui dos comentaristas, a nossa opinião das carências do Ceará, e nós, evidentemente, nos próximos programas, vamos trazer aqui os gols dos próximos jogos, vamos trazer detalhes, só queremos isso, alertar, cobrar e o bem do clube. Próximo programa, se Deus quiser, estaremos aqui entrevistando um profissional da área de saúde, preparação física, fisiologia, ou até um ex-atleta, ou quem sabe até ambos, além, evidentemente, da presença dos meninos aqui, e também de outros convidados. Doutor Paulo Vasconcelos, no próximo, vai dar uma palavrinha aqui com a gente, toda a turma do Ceará de Todos. Obrigado a todos, tá certo? Fiquem com Deus. Só lembrando, você curte o vídeo, compartilha o link nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos divulgar esse canal. E vamos divulgar, Nilo, e vamos participar das campanhas. Quem puder ir, vai para Maceió para ajudar o clube. Nós temos que fazer essa corrente positiva, pensando em sempre contribuir, pensando sempre que o Ceará vai voltar a ser grande. Porque o último detalhezinho que eu queria passar aqui. O nosso clube já tem um tempinho para cá, que não está motivando, que não está empolgando. Porque muitas vezes nós vemos, sabe o quê? O time ganhando, mas não empolga. Não passa confiança. Então, sabe-se lá, rapaz, se com o trabalho do Sérgio Soares, com o decorrer dos jogos, a gente não consegue essas duas coisas, vencer e convencer. Pelo menos esse é o meu sonho. Esse é o nosso objetivo aí. Um abraço a todos, obrigado Paulo, obrigado Wilson, obrigado a toda a equipe técnica do Ceará de Todos. Contamos com vocês aí nos compartilhamentos e nos comentários. Manda um recadinho pra gente. Ah, nós gostamos disso, não gostamos daquilo, que a gente vai mostrar aqui no próximo programa. Grande abraço.